Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar. E hoje, nosso primeiro episódio que nós vamos falar sobre análise de livro, análise de temas de livro, e vamos começar numa temática muito importante, que é sobre pessoas. O tema desse livro é Especialista em Pessoas, um livro de Tiago Brunet. E quem estará conosco nesse papo para tratar sobre essa temática é Felipe Vilaça. Ele que é empresário, mentor e treinador comportamental. Desde 2013 trabalha formando líderes, é sócio-diretor da FX Educação Empresarial e do IVCI, que é o Instituto Voz com Impacto. Graduando em Psicologia e Neurociências, analista comportamental DISC pela sociedade, pelo Solids RH, tem formações nacionais e internacionais em coaching e PNL, formado em Team Training e Leadership, trainer pelo Instituto de Liderança Comportamental do Canadá, diretor do Mastermind Conecta e do Empreender 55, grupos exclusivos de networking para líderes e empresários que hoje somam mais de 300 membros juntos, que inclusive foi onde nos conhecemos. Exatamente. A priori, né, Felipe? Treinou e capacitou profissionais em empresas como Unifor, Skyler, Natura, Conceito Imobiliário, EDR Distribuidora, Banco Itaú, Grupo Edson Queiroz, DAG Distribuidora, Direcional Engenharia, Farmácia Evidence, Grupo FAM, Green Life Academias, entre outros, e a lista continua. Felipe, meu querido, seja muito bem-vindo. Eu fico olhando para esse monte de coisa que você tá falando aí, chego, rapaz, é uma jornada, né, meu irmão? Desde 2013. Cara, só pela lista, já dá para ver que você é um cara de pessoas. Total. Porque para entrar em empresas como nomes que que eu acabei de mencionar aqui, não tem como não ser especialista em pessoas. Eu acho que... Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês para falar de um tema que eu acho que é o tema que guia a minha vida como um todo. Eu penso muito que nós não construímos nada sozinhos, sabe? Aquelas pessoas que batem no peito e dizem, eu fiz sozinho, sempre tem, né? A gente sempre vê por aí a galera batendo no peito e vomitando aos quatro ventos que fez sozinho. Não fez, cara. Não fez. É quase que desonrar, talvez. Pelo menos uma pessoa te ajudou de alguma forma. Se você for olhar para trás, uma pessoa esteve ali no início de tudo, ou em algum momento. É impossível a gente fazer coisas sozinho. Não existe na história da humanidade ninguém que viveu sozinho, né? É como diz o próprio Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma aula dele que ele fala, não há nenhum registro de ser humano que tenha vivido sozinho. Inclusive Robinson Crusoe, quando ficou ilhado sozinho, né, numa ilha, quando ficou naufragado sozinho numa ilha, ele não estava sozinho, ele carregava consigo a lembrança de todas as pessoas que vinham com ele dali para trás. Então, assim, não existe viver sozinho. Então, acho que quando você é bom com pessoas, você se torna um local de acalento, de acolhimento, de norte, sabe? As pessoas acabam se aproximando de você. Eu sempre vi... Eu nunca entendi isso, assim, na época de colégio, principalmente colégio. Faculdade eu já era um pouco mais autoconsciente, mas na época de colégio eu sempre fiz questão de ter pose de anti-herói, sabe? Sempre foi meus personagens favoritos. Anti-herói, aqueles caras... Wolverine, aquele cara mal dos filmes, sabe? Dos desenhos. Mas que tinha aquele... Era um pouco daquele herói e tal. Eu sempre tive esse viés, assim. Eu nunca entendi como que, mesmo fazendo pose de mal, tendo cara de mal, querendo ter poucos amigos, a turma sempre vinha, sabe? Mais tarde eu fui entender que isso é muito porque eu aprendi, eu acho que muito por causa da minha história, a me conectar com pessoas, sabe? Eu precisei disso. Meu pai é militar, a gente morou em 9 cidades diferentes do país,
E naquela época não tinha WhatsApp, viajar de avião era caro, e toda vez que a gente se mudava, tu imagina o que é para um garoto de 12 anos sair do interior de do interior do Rio Grande do Sul, Pelotas ali, e se mudar para Garanhuns, né, no interior de Pernambuco. É outro planeta, não é só outro estado. Completamente diferente. Cultura, linguagem, alimentação. Então toda vez que eu me mudava, eu era obrigado a recomeçar, né? Eu gosto muito do conceito de um conceito budista que diz que não existe recomeçar, né? Você está sempre continuando. Você nunca começa do zero nada. Sim. Você sempre continua. Você pode ter caído, você pode ter se encerrado um ciclo, pode ter, sei lá, você pode ter sido forçado a parar aquele caminho que você estava seguindo. Mas sempre que você decide continuar um próximo passo, seja para qual direção que for, você está carregando consigo as pessoas que vieram contigo até ali, mesmo que na memória ou no coração. Você está carregando consigo os aprendizados. Você não é uma pessoa zerada, né, em branco. Você carrega com você tudo aquilo que você viveu. Então eu fui me mudando de cidade em cidade a cada 2 ou 3 anos. O militar é transferido, então eu tinha que me conectar de novo. Eu tinha novos amigos, novas ideias, novas paqueras, novos esportes, novas vivências, novo clima, nova escola, né? Então a gente sempre teve que, tanto eu quanto meus irmãos, a gente sempre teve que se virar com um novo, com algo completamente novo o tempo todo. Então, quer queira, quer não, isso foi nos forçando a aprender a conviver com pessoas, a se conectar com pessoas. Porque se não fosse assim, a gente, 2 anos, 3 anos depois, você chegava num lugar novo, você ia viver sozinho? Não tinha como. Era claro para ti, adolescente na época, que você precisava ali de uma habilidade para se enturmar no novo ambiente? Não. Ou foi natural? Natural não foi, porque a gente foi forçado, né? Mas eu fui quando deu com 14, 15 anos, mais ou menos, ou talvez um pouco antes disso, eu comecei a aceitar. Eu comecei a aceitar que a realidade era aquela e que, beleza, vamos nessa, um lugar novo, show, vamos olhar para o lado. Desbravar. E aí eu comecei a aceitar. Eu não tinha consciência de que, peraí, eu vou me acessar aqui, vou tal, pá, não, eu só chegava e nessa idade eu fiquei mais curioso sobre os lugares novos, né? Eu acho que a gente ter viajado tanto na minha família, a gente ter se mudado tanto, foi meio que o que me fez amar viajar. Hoje eu costumo dizer que eu trabalho para viajar. Eu faço meus investimentos, nós temos os nossos planos, eu e minha esposa, mas a gente tem lá um fundo de reserva sempre para a próxima viagem. É uma coisa que move muito a gente. Então você vai não foi consciente, cara, não, de forma alguma. Eu vim me tornar consciente disso depois. Inclusive, eu sei hoje, eu tenho consciência hoje de que a minha facilidade de me comunicar com pessoas vem desses 9 desafios que eu tive que passar. 9? 9 cidades, né? Cara. Fortaleza foi a última. A gente se mudou. E aqui permaneceu? Permanecemos. Quando eu cheguei, eu já tinha 17 para 18 anos. Aí comecei a trabalhar. A gente chegou meio quebrado de grana. E eu, enfim, não queria ficar muito em casa. Eu já estava, né? Lugar novo, eu tinha que... 17 para 18 anos, eu tinha que trabalhar. E aí, comecei a trabalhar vendendo peça de computador no centro, né? Um tio-avô meu tinha uma empreendedor, né? De vários negócios, e sempre me chamou a atenção dele, o fato dele ter vários negócios. É o braço empreendedor da família, assim. Sim. Porque a maior parte da minha família é militar. Meus tios são militares, meu pai é militar, eu tenho um irmão militar, eu tentei seguir carreira militar, meus avós são militares, tudo do mundo militar. O que foi muito bom para mim, me ensinou muitas coisas e até hoje eu amo o mundo militar. E eu estudo muito sobre como implementar os conceitos de liderança do ambiente militar dentro das empresas, que tem efetivamente muito resultado. Sendo que esse tio meu, empreendedor, e uma coisa que me chamou muita atenção assim que eu conheci foi ver quanto ele tinha. Foi a primeira vez que eu vi um multi-empresário. Sim. Porque eu sempre vivi no meio militar, né? E no meio militar e no meio, digamos, federal, né? Público, de concurseiros e tudo mais, não tinha tido contato com ele. São mundos muito diferentes. Muito diferentes. A mentalidade é diferente, a visão é diferente, as motivações são diferentes. A visão tanto a visão de mundo quanto a visão de futuro, né? O que busca, o que querem, é diferente.
E tanto é que a galera que tem essa veia empreendedora, sei lá, vamos pegar um Bruno Perini, né? A gente sabe que o Bruno Perini ele já foi militar. Quem tem a veia empreendedora, e ele é só um exemplo, porque tem vários, não faz carreira no exército, você fica um tempo, né? Ou nas Forças Armadas em geral, porque... É como se não encaixasse, né? É como se faltasse alguma coisa, cara. É como se a roupa não servisse. Você gosta, não tem como, assim, você gosta da vida militar, você gosta da missão, você gosta do que tem que fazer lá e tudo mais, das vivências, mas chega uma hora que os valores, a essência, não falta alguma coisa. Então a turma dá um jeito de empreender. Eu fiz mentoria com um cara que a primeira mentoria que ele fez comigo foi para passar num concurso para bombeiros. Aí ele passou, aí tipo anos depois, tipo assim, sei lá, 4, 5 anos depois, ele me mandou mensagem de novo: mestre, tudo bom? Tô precisando de um novo ciclo de mentoria e tal. Eu falei: show de bola, vamos lá, vamos pra cima. Eu pensei que fosse alguma coisa relacionada à formação em liderança e tal, mas não, o cara tava empreendendo de tudo que é jeito. Ele era militar, continuava nos bombeiros, mas estava empreendendo ali em criptomoeda, tinha juntado uns 3 caras para fazer conserto de celular, aí fazia umas entregas do não sei o que, o cara todo... Legal. Então ele tava assim, ele me chamou para desenhar junto com ele um processo de, cara, preciso encerrar meu ciclo aqui, mas eu quero sair daqui tendo a coisa, né? E aí eu vi, esse meu tio foi o primeiro multiempresário que eu vi, e ele me deu a oportunidade de trabalhar no centro de Fortaleza vendendo peça de computador. Então eu fui lá, foi quando eu aprendi na marra também, debaixo do sol, o que era vender, né? Então eu batia de porta em porta para oferecer as peças, vinha no catálogo, eu fazia um pedido. Aí fiquei uns 6, 7 meses nessa. Quando eu volto para casa um dia, tava uma confusão lá em casa por causa de dinheiro, uma briga danada. Aí eu, rapaz, não vou ficar aqui não. Aí eu peguei o pouco dinheirinho que eu tinha, peguei um ônibus. Aí tava indo pro Iguatemi, assistir filme. Sempre fui cinéfilo. Desestressar. Era a minha diversão, porque eu não conhecia ninguém. Sim. Eu ia pro cinema pra assistir filme. E era a época que o cinema, segunda-feira, era tipo R$2,50, meia, sabe? E aí você fazia a festa. Assistia 3 filmes seguidos. Mas enfim, eu tava indo ali, Antônio Salles, Iguatemi e tal, aí quando eu vejo, eu passo do lado da Distrivídeo. A Distrivídeo que tinha no Antônio Salles, assim, a loja gigante, pegando um quarteirão todo. Aí me chamou muito a atenção, eu falei, rapaz, aí puxei a cordinha, desci. No que eu entrei, eu fiquei encantado, né, com aquele mundo. E era muito filme e tal. E eu comecei a reparar num detalhe. Eu vi que as pessoas que trabalhavam lá tinham a minha idade, entre 18. Galera mais nova. Aí eu, rapaz, peraí. Aí eu voltei pra casa, tomei um banho. Aí o dinheiro que eu tinha, eu paguei um táxi pra não chegar suado. Bati lá e falei: quero falar com a gerente. Márcia Magalhães, primeira grande líder que eu tive na minha vida. Assim, no meio empreendedor, né? Sim. E aí ela me deixou esperando 2 horas e 28 minutos. Nossa. Sentado no setor de drama. Eu lembro que eu terminei quando deu 2 horas. Leu todas as sinopses. Eu li todas as sinopses, eu sabia quantas unidades tinha do filme Amélie Poulain, dançando na chuva e etc. Só que quando deu 1 hora eu sentado ali, ela passando de um lado pro outro, eu falei: essa mulher tá me testando, eu vou ficar. Aí quando foi 2 horas e 28 minutos depois, ela me chamou. Aí a gente bateu um papo de 10, 15 minutos. Aí ela chamou a dona da Distrivídeo. Aí falou: quero ele trabalhando aqui. Aí a gente combinou e tal. Aí na segunda-feira seguinte, era o tempo que eu tinha para encerrar lá com meu tio-avô e tal. E eles organizarem tudo para eu começar. Quando foi na segunda-feira seguinte, eu comecei. Fiquei 6 anos na Distrivídeo. Cheguei à gerência, assumi uma das lojas e tal. E foi na Distrivídeo, pra tu ver, né? Tudo que eu falei aqui tinha pessoas, né? Sim. A Márcia, meu tio-avô. Pessoas são pontes, cara. Pessoas são portas que se abrem, né? Agora tem uma coisa interessante, já pegando aí a tua fala. Eu até poderia ter os melhores mentores e figuras do meu lado. Imagina que todos os meus familiares... Imagina que eu nasci na família que meu tio é o Flávio Augusto. Sim. Né? Aqui do lado tem um Pablo Massal para falar de oratória. Total. Aí aqui tem um Bruno Perini para me ajudar, meu primo Bruno Perini, falar de finanças. Mas se tu não tivesse tido a atitude de puxar a cordinha, descer e se jogar, nunca nada teria acontecido. Exatamente. Então é uma soma. Quer queira, quer não. E tu sabe assim, parece, né? E convivendo com a minha esposa, nos nossos quase 7 anos juntos, a minha esposa é muito científica. Ela é muito
ela gosta de dados, né? Ela é da área da saúde, ela é implantodontista, trabalha com estética e tal. E eu tenho muito orgulho dela ser uma dentista que cri-cri, chata mesmo, sabe? E convivendo com ela, eu comecei a gostar cada vez mais de dados científicos. E aí, cara, a cabeça do cara, quando é empreendedor, a cabeça dele, né? Você olha na internet hoje, o que se destaca? Tem muita gente falando mais do mesmo. Tem muita gente falando de muitas coisas. O que destaca? Uma história pessoal boa, certo? Uma história pessoal que conecta, uma identidade que conecta, e embasamento, cara. Embasamento, provar por A mais B que aquilo ali tá certo. E aí tem ciência para isso. Então, eu desde que eu conheci a minha esposa, eu venho me envolvendo cada vez mais com dados científicos, pesquisas, análise comportamental, a psicologia em si, a neurociência e tudo mais. E aí parece, não tenho conhecimento de nenhum estudo que comprove isso, mas existem vários estudos que estão nesse processo de análise. Parece que existe uma combinação neurohormonal determinada na maioria dos empreendedores. O que significa isso? Inclusive tem um cara muito bom, vou já lembrar o nome dele, esqueci agora, tá na internet, um cara muito bom mesmo, que ele é empreendedor e ele é psicanalista, psiquiatra e tal, e ele traz muito esses embasamentos científicos para esse mundo empreendedor. Tá na ponta da língua o nome, mas enfim. E aí, numa aula dele, ele trouxe isso que eu vou pontuar agora. Estão sendo feitos estudos que já identificam que existe uma certa combinação, uma certa carga de DNA quando você nasce. Não são todas, algumas pessoas têm essa certa combinação, e aí eu estou falando de neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, o próprio cortisol, que é o do estresse, etc., dopamina e tal, que você nasce com essa certa combinação. Uma predisposição para ser empreendedor. E o mais interessante, essa predisposição para ser empreendedor é a mesma predisposição de pessoas de alto nível de competitividade, que é a mesma predisposição de pessoas que têm predisposição para ansiedade. Então, dependendo do contexto onde você está inserido, você acaba se tornando uma pessoa empreendedora, competitiva e ansiosa. É como se um atleta de alto nível, um empreendedor, eles tivessem colocando ali a energia deles, ao invés de se debruçar na ansiedade, eles estão jogando porque a ansiedade, o que acontece? A ansiedade, e aí a gente está falando aqui de ansiedade num contexto normal, a gente está falando de transtornos, né, de ansiedade, depressão e etc. Ansiedade normal, que todos nós sentimos. O manejo da ansiedade, existem estratégias para você fazer o manejo da ansiedade. E alguns empreendedores lidam muito bem com essa ansiedade, porque mesmo sem saber, conseguem ter estratégias que ajudam no manejo dessa ansiedade. Sim. E aí, quando a gente fala de liderança, cara, hoje em dia, muitas empresas têm me procurado para a gente fazer processos de desenvolvimento de liderança a nível de inteligência emocional, que talvez... São três as grandes competências de liderança para se desenvolver nos próximos 5 anos. Inteligência emocional, comunicação e inovação. Então, o líder que conseguir desenvolver a capacidade de ser inteligente emocionalmente, de ter uma boa comunicação e de ter uma percepção inovadora, por que inovação? Porque o mundo está mudando muito rápido. Hoje, com a inteligência artificial, a rapidez que as coisas estão mudando, se você tiver uma forma de enxergar o caminho que você está trilhando com o teu time, com a tua empresa, a nível de encontrar caminhos de inovação, você vai se destacar. Então, essas três competências são muito importantes: inteligência emocional, comunicação e inovação. Total. E aí, cara, quando você olha para esse contexto de trabalho dessa ansiedade dentro do ambiente de liderança e de empreendedorismo, é muito legal quando eu estou num treinamento e eu pergunto quem aqui faz terapia? Cada vez mais
mais pessoas mais levantam. mãozinhas levantando. É muito massa. É muito massa. Quando eu dava treinamento no Instituto Brasileiro de Coaching, eu era um dos treinadores deles. Trabalhei diretamente com o Marcos Marques, com o Zé Roberto. Fiquei 2 anos e meio viajando no Nordeste. Inclusive foi lá que eu conheci o Alexandre, meu sócio, o Alexandre Figueiredo. Eu ficava muito feliz quando eu pedia, quando eu ia ouvindo, né? Eu dava treinamento para turma de 40, 50 pessoas, e eu ia perguntando, né, em determinado momento, no momento ali da apresentação, quem era a pessoa e com que ela trabalhava, e o porquê dela estar ali numa formação em coaching. E, cara, eu ficava muito feliz quando eu via psicólogo, porque existia uma briga muito grande, até hoje existe, da psicologia com o coach. Uhum. Eu costumo dizer que o brasileiro fez com o coach a mesma coisa que ele fez com a pizza, com o cachorro quente. Ele botou abacaxi na pizza, botou carne moída no cachorro quente, botou manga no sushi. A mesma coisa que ele fez com o coach. O coach é uma ferramenta espetacular. Deram uma brasileirada por falta de regulamentação. A galera baldeou o meio de campo ali por causa da internet, do oba-oba e do fuzuê. A coisa foi para um lado ruim. Virou meme, né, e tal. Então, ficou com essa característica negativa. Um exemplo bom é o croissant. O croissant. O francês fica pé da vida, né? Ei, meu amigo. Que o brasileiro fez igual. Meu irmão, eu fui. O que ele fez com o croissant. Quando eu fui. E nem fui em Paris, a gente foi para Oslo antes de ir para Paris, né? Um ano a gente foi para. Minha esposa foi fazer uma especialização em Copenhague, e aí assim que acabou a especialização eu fui para lá encontrar com ela. Aí eu não tinha ido. Eu acho que eu não tinha ido para Europa ainda. Primeira vez que eu fui para Europa, eu fui logo para Oslo e tal. E aí a gente foi. Aí em determinado momento, caminhando pela rua e tal, parei numa. Tipo uma padaria francesa, né? Patisserie, né, e tal. E aí eu aí eu olhando assim os croissants, e aí eu fui e perguntei pro cara, e o recheio, nem lembro se eu falei em inglês, nem lembro como é que eu falei isso, e o recheio, minha esposa ficou olhando pra mim assim, baby, deixa de ser matuto, baby, não tem recheio em croissant não, é só o croissant, é só o negócio ali, não tem que ter recheio não, se não pedir recheio aqui a galera te mata. Francês fica chateado com isso aí. Então, mas o brasileiro fez essas coisas aí, né, cara? E do mesmo jeito que fez com a psicologia também. Você vê hoje, sei lá, psicoterapeutas, pessoas formadas em psicologia, terapeutas astrólogas. Sim. Terapeutas, sabe? Tipo, já tem muita cara, variações. É arriscado, né? Sabe? É arriscado. Quando você vê que quer não, a psicologia ela é no âmbito da saúde. Saúde mental é um componente da saúde hoje, inclusive a nível, a OMS, ela olha para a saúde mental como um dos componentes da saúde. Então, quando você começa a atrelar a psicologia a nível de embasamento científico, que também existe toda uma discussão, psicologia não é ciência, psicanálise não é ciência, não vamos entrar nesse mérito, mas quando você começa a misturar, como o brasileiro faz com todas as coisas, complica um pouco, sabe? Eu antes da gente dar seguimento aqui ao tema, né, especialista, assim, com mais profundidade, que a gente já tá nele, na minha percepção, mas eu fiquei curioso para entender a tua história meio e pós-Distrivídeo, né, como que se desenvolveu o Felipe empreendedor. Perfeito, eu ia falar, eu fui emendando uma coisa na outra. Na Distrivídeo, cara, o que acontecia? Chegava filme novo praticamente toda semana. E do mesmo jeito que numa livraria, na época, é estranho falar da Distrivídeo, porque hoje não tem, né? Quando a Netflix era mato, existia, pra você que não sabe, quando a Netflix era mato, existia um negócio que a gente alugava Blu-ray, DVD. Eu sou da época, inclusive, da fita, né? Que você tinha que rebobinar, senão pagava multa. Então... Minha irmã trabalhou, aí... concorrente da... Era Asa Vídeo, era o quê? Era mais local, era ali no Monte Castelo, que é o nome, cara. Enfim, esqueci o nome. Aí o que acontece? Aí na Distrivídeo a galera chegava filme novo e a galera, do mesmo jeito na livraria, a gente tinha que assistir o filme, pra gente poder falar do filme, se era bom, se não era, sobre o que era, etc. E a galera não assistia. Só que eu sempre assistia. Eu não conhecia ninguém na cidade. O meu networking, vamos dizer assim, aumentou por causa da Distrivídeo. Muita gente me conhece da época da Distrivídeo.
Legal. Entendeu? Conheci muita gente. Eu trabalhava na Central, na maior de todas. Então, a galera não assistia filme e eu sempre assistia. Eu ficava de madrugada assistindo e tal. O trabalho começava 10 horas da manhã, eu sempre dormi pouco, então ficava até 3 horas assistindo filme, etc. E tu curtia filme já naturalmente, né? Sempre gostei. Não tinha dinheiro pra ter videogame, então eu botava pra assistir filme. Aí, beleza. Aí o que começou a acontecer? Bom que dava pra assistir de graça, né? Total. Só que o que começou a acontecer? Eu comecei a demonstrar muita autoridade para falar dos filmes. As pessoas que eu atendia, era muito engraçado, porque eu estava atendendo um cliente meu e eu falava com muita propriedade dos filmes, das histórias, dos atores, dos diretores, do roteirista, por que é assim, por que não é. E era muito legal que quando o cliente saía, aí vinha um outro cliente que era de outra pessoa e chegava baixinho para mim, porque era quase uma traição, né? Sim. O cara era atendido por outra pessoa, porque lá é um atendimento muito humanizado. E aí ele chegava para mim e disse: Felipe, esse filme aqui é bom? O que tu acha desse filme aqui? Falava baixinho assim, né? Porque fulano me indicou, não sei se é bom, porque ele já me indicou um filme muito ruim. Porque essa era uma ordem também, que você tinha que levar, tinha que dizer que todo filme era bom. Sim. Inclusive já comprei brigas homéricas com a diretora, com a dona, porque ela me viu falando que o filme era ruim. Aí eu falava: Dona Cláudia, eu prefiro dizer que o filme é ruim e indicar um novo bom, que aí eu ganho a confiança da pessoa, do que a pessoa sair com 10 filmes daqui, eu dizendo que todos são bons, ela volta, um filme só foi bom, ela perdeu o fim de semana dela com um monte de filme ruim, então eu não vou fazer isso. Só que aí eu comecei a ganhar fama, eu comecei a ganhar autoridade, eu comecei a ganhar renome. Por conhecimento, eu comecei a ganhar uma liderança informal. Eu comecei a vender mais, a indicar mais, a ser mais procurado. Os próprios funcionários começavam a me procurar: Vilaça, sobre o que é esse filme mesmo, hein? Que eu não sei e tal. Então, o que começou a acontecer? A turma sempre vinha me perguntar sobre os filmes novos, e eu gastava um tempo enorme, porque via um me perguntava, eu explicava, via outro me perguntava, eu explicava. Eu falei: vamos fazer o seguinte. E na época tinha sempre a coisa do lançamento, era mais caro, inclusive. Total, mais caro, e a galera corria botava o lançamento, os funcionários. Acabava, esse aqui é pro meu cliente tal, seu fulano, seu José, que vem todo, sabe, aquela briga dentro do time. E aí o que acontece? Eu tô especificando porque eu acho que a galera mais nova não tem essa noção, disso, né? Mas tipo, se tu tinha 10 exemplares e os 10 eram alugados, acabou-se. O cara tinha que esperar. Se você não teve a habilidade ali dentro, né, da própria empresa, de conseguir separar o teu, aí foi muito legal. Cara, foi uma escola de empreendedorismo, porque assim, ó, eu precisei começar a fazer mais amizade com o pessoal da distribuidora, com o fornecedor, para conseguir informação privilegiada de qual filme que chegava na semana. Eu precisei começar a fazer amizade, me aproximar mais, dar mais resultado com a direção. Conhecer o conteúdo, ver como atender bem os clientes voltarem satisfeitos e me procurarem sempre, me deu autoridade junto dos funcionários. Então eu fui ganhando espaço, até que um dia eu virei assim: vamos fazer o seguinte, eu vou estar aqui, acho que era quarta-feira ou era quinta-feira, enfim, toda quarta-feira eu vou chegar aqui 1 hora mais cedo, e quem chegar aqui eu vou explicar os 3 últimos filmes novos. E aí, cara, começou minha carreira como palestrante, porque chegaram 3 pessoas no primeiro dia, no segundo dia, na segunda semana já tinham mais 5. Isso eram os colaboradores. Até que começou a ouvir a galera de outras que ia entrar na parte da tarde, chegava lá mais cedo para assistir, para ouvir o que eu tinha a dizer dos filmes novos. Então teve uma vez que tinha 15, 20 pessoas. Legal. Numa dessas, um cliente meu chegou mais cedo porque ele ia viajar, era véspera de feriado, ele ia viajar e ele estava querendo passar lá logo para pegar os filmes, para pegar a estrada logo. Aí eu falei: senta aqui no sofá que eu vou só terminar aqui dessa reunião com a turma e eu já te atendo. Aí ele ficou sentado no sofá vendo eu fazer. Aí ele foi para viagem, quando ele voltou, ele me chamou: eu quero almoçar contigo, que horas eu tenho almoço? Aí ele me ofereceu uma vaga de emprego. Ele tinha uma empresa de implementação de ISO 9001, consultoria de gestão de qualidade e tal. E as empresas estavam demandando muito treinamento. Tipo, a gente precisa você faz treinamento para tal coisa, para venda, você faz treinamento para liderança. E aí ele me puxou para me formar. Então foi nessa. O cara me chamou, Marcos Tito. Sou eternamente grato para ele até hoje. Outra pessoa que abriu portas para mim. E aí ele me puxou e a gente... e aí começamos essa jornada aí. Ele começou a me formar como vendedor, como treinador e etc e tal. Foi muito legal porque
foi um primeiro grande exemplo de lealdade que eu tive, porque em determinado momento a primeira empresa que a gente estava tocando não deu certo. Um grande parceiro que meio que sustentava a empresa se desfez a parceria, e ele olhou para mim e ele falou: não, você tá comigo, vamos aqui. Aí me puxou para um outro negócio dele e foi. E aí, quando foi em 2013, eu fiz a minha primeira formação em coaching por causa da empresa. 2013. Foi bem, acho que bem no começo. Bem no começo. Antes de virar febre aí, né? Isso, estavam começando ali, começando, sabe? Ainda não dava medo falar que era coach, não. Brincando. Hoje eu acho que a galera entende um pouco mais. Hoje rola um receio. Hoje rola um certo receio. Porque a galera é muito... Por causa da internet, eu acho também, né? Muito 880, né, cara? Muito maniqueísta, né? Se eu falo assim que eu tenho formação em coach, é coach. É coach. Vai levar a galera pra montanha, pra todo mundo se perder na montanha, sabe? Tipo, o coaching é uma ferramenta, assim como a psicologia é uma ferramenta, assim como a PNL é outra ferramenta. E por aí vai, assim como a filosofia do estoicismo, que é talvez a base principal de tudo que eu estudo, é outra ferramenta. Então, eu sou o Felipe Vilaça, não sou coach, eu faço mentoria, eu desenvolvo líderes e tal. É uma ferramenta que a gente tem, né? Cara, interessante esse papo, porque eu nunca, se não fosse essa nossa conversa, eu nunca visualizaria um funcionário de uma Distrivídeo como vendedor. Pra mim, ele era um cara que entregava o pedido, tá entendendo? E legal ver por essa perspectiva, porque eu acho que até pra quem tá nos acompanhando, eu acho que com essa tua história consegue ver que, cara, tudo é venda. Tudo. Mesmo um aluguel de um filme que o cara vinha, se servia e tudo mais, mas eu tô vendendo. O cara chegava lá pra alugar um filme. Pros filhos, às vezes. O cara chegava lá, a gente vai viajar, sei lá, sexta-feira, meus filhos estão querendo a princesinha de novo. Aí vai lá, né? Porque quem tem criança sabe, tu tá com 10 meses à toa, né? Já ela vai estar, de novo. E aí a galera chegava lá pra alugar um filme pra criança. Quando chegava pra alugar um filme pra criança, aí, meu amigo, era a oportunidade da gente vender mais um filme da criança. Ela levava 2, aí chegava pro pai e falava assim, esse aqui, aquele último que tu levou, se tu gostou, tu vai gostar dele. Era venda. Legal. É venda. Entendeu? E a gente não ganhava comissão. Então não era por produtividade. Não era produtividade. Interessante. Minha gente, eu te pergunto, o que é que tu achou desse primeiro momento aqui da história do Felipe? Eu acho que essa história que ele trouxe já é uma ótima introdução para o nosso tema, que é especialista em pessoas. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai entrar a fundo nos principais ensinamentos que a gente consegue extrair desse livro. Até já! Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos a mesma energia. Passou, somos a mesma energia. O solar é agora. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash aqui com a presença de Felipe Vilaça falando sobre especialista em pessoas. E Felipe, já entrando bem diretamente nesse assunto, eu acho legal algumas perspectivas que o Thiago Brunet traz dentro desse livro, que tem pessoas
que nós não temos o poder de escolher Uhum. que vai ficar próximo da gente ou São distante. as incontornáveis. E aí ele chama de incontornáveis, né? Tem algumas pessoas que são contornáveis, algumas são incontornáveis. E eu já vou começar essa pegada mais especialista em pessoas Uhum. na ferida. Uhum. E parte da ferida, tem gente que diz assim, pô, eu prefiro trabalhar com ferramenta, com máquina, do que Uhum. com gente, né? Uhum. Vamos começar por aqui. Por que tem tanta gente que tem essa dificuldade? Por que gente é difícil na boca do povo? Eu vejo dois motivos. O primeiro deles, uma questão de perfil comportamental. Algumas pessoas simplesmente são introspectivas. Algumas pessoas, por perfil comportamental, e aí a gente vai falar de temperamento, aí a gente vai falar da metodologia DISC, aí a gente vai falar da história de criação daquela pessoa. Ela simplesmente recarrega as energias dela estando sozinha. Pessoas introspectivas são aquelas pessoas que falam menos, ouvem mais, que, por definição, precisam de tranquilidade para recarregar as energias. As extrovertidas precisam de festa, gostam desse movimento, se sentem bem, faz parte da identidade delas esse movimento mais enérgico. As pessoas introvertidas precisam do silêncio de casa e ficar tranquilas e tal. Então, quem trabalha muito com gente, como eu, por exemplo, né? A gente lá no Empreender 55, hoje são 220 membros, então você imagina, cada encontro que a gente faz, um almoço como esse que a gente teve agora, tinha 110 pessoas, se eu não me engano. Então você imagina, eu como um dos gestores, ter que me relacionar com essa galera toda, e o meu time, e os outros negócios também e tal. Então tem gente que gosta de gente, e tem gente que, como eu, gosta de gente, mas eu me considero um cara mais introspectivo, eu gosto do meu Tem uns momentos, né? Uns momentos. Cara, um dos melhores momentos do meu dia é quando eu acordo, todo dia eu acordo 4 horas da manhã, hoje eu acordei 3h45, e a cidade está dormindo, sabe? Eu abro minha varanda, eu sento na minha varanda, com meu livro, meu café, aquele silêncio, até mais ou menos 6h30, sou eu e eu ali. Então eu gosto disso. Mas não considero as pessoas difíceis, mas considero mais difícil a minha incapacidade de lidar com pessoas, que aí entra o segundo ponto. Enquanto tem algumas pessoas que precisam se afastar de pessoas para recarregar as baterias, as outras pessoas, e aí eu julgo, e aí totalmente achismo aqui, tenho 0 dados para confirmar isso, mas a grande maioria das pessoas tem dificuldade de lidar com pessoas por causa do próprio ego, a própria vaidade, que acredita que o outro tem que ser igual a si, tem que pensar como eu tenho que pensar, você tem que pensar como eu penso, você tem que ver as mesmas coisas que eu, você tem que esperar a mesma coisa que eu, você tem que ter a mesma percepção de mundo que eu, e esse comportamento é um comportamento vaidoso, egóico, sabe, é um comportamento que é totalmente irreal, porque as pessoas não são iguais, e isso é clichê de eu dizer, mas a gente esquece. Um dos maiores problemas na liderança é o líder achar que o liderado já está pensando a mesma coisa que ele. E aí vem aquela frase, né? O óbvio precisa ser dito. Então, uma das maiores dificuldades das pessoas lidarem com pessoas é a incapacidade de aceitar que as pessoas são diferentes de si. Inclusive, no início do livro, ele traz um tema que, para mim, é um dos principais temas desse livro, que é o mundo real e o mundo imaginário. É o mundo real e o mundo ideal, que ele chama. Sim. Né? Porque o argumento que ele traz, e tem muito embasamento bíblico, o argumento que ele traz é que as pessoas chegam para ele e falam, mas Jesus disse pra gente amar todo mundo, etc, aquela coisa, é mais ou menos isso que ele fala logo no começo. E aí ele fala, mas isso é o mundo ideal, é para onde nós estamos indo, é o que nós precisamos buscar, que talvez em nossa vida nós não alcancemos, é o mundo ideal. No mundo real, a coisa é diferente. Essa capacidade, Pedro, de distinguir, da gente como líder, de distinguir o que é o real do que é o ideal, é um trabalho de humildade e é fundamental para que a gente consiga entender e enxergar com mais clareza o caminho para aproximar essas duas coisas. Porque no momento, por exemplo, que eu tenho uma pessoa no meu time, que eu contratei ela para ela fazer, sei lá, atendimento de leads novos que chegam da internet.
Você sabe atender pela entrevista de emprego? Sabe atender pela internet? Sei. Sabe as mensagens? Sabe cuidar das pessoas que chegam? Não, sei. Não, tá pronto? Não, tô pronto. Já trabalhei 5 anos com isso na outra empresa. Show de bola. Aí eu solto a pessoa. E eu tô achando que ela tá fazendo um bom trabalho. Porque ela me disse que sabia. Sim. Porque eu criei uma expectativa em cima de um mundo ideal. Só que quando eu vou ver os números, não tá tão bom quanto deveria estar. E aí eu vou olhar para a forma dela de atender, para os processos dela. E aí eu vejo que a coisa era muito diferente do que eu tinha imaginado. Quando ela me disse que ela faria. Não existem pessoas autogerenciáveis. E por mais sênior, preparado, formado, experiente que seja uma pessoa que você traz para dentro do teu time, você sempre vai precisar treinar. Eu acho que nem na vida pessoal, né? A gente é 100% gerenciável. A gente sempre precisa de um olhar externo, de uma visão diferente Essa da foi uma nossa. briga de um bom tempo com a minha esposa. Porque a minha esposa ela é muito detalhista. E ela pensa em tudo. O tempo todo. Então, uma coisa que ela me cobrou durante muito tempo era que eu pensasse em coisas para que ela não precisasse pensar. Até o dia que eu olhei pra ela e falei assim, mas meu amor, você tá pensando num negócio de daqui a 2 meses hoje. Eu não tenho essa capacidade, nem quero ter, porque senão seremos 2 pessoas ansiosas em casa. Uhum. E aí conversa vai, conversa vem e tal. Eu falei, meu amor, desculpe, eu não sou perfeito. Não tenho essa capacidade que você tem de pensar nas coisas de forma assim estratégica e detalhista. Eu tenho outras capacidades, que são essa. Nisso aqui eu consigo mudar, isso. Mas isso aqui, infelizmente, vai ser muito difícil, vai ser mais fácil você aprender a lidar com isso, como eu aprendi a lidar com muita coisa sua, para a gente poder encontrar um caminho do meio. Porque no mundo ideal dela, eu tinha que pensar da mesma forma que ela, ver as coisas do mesmo jeito que ela, antecipar as coisas do mesmo jeito que ela antecipa. O mundo real é diferente. Ela teve uma criação diferente, ela teve uma vivência diferente, ela viveu experiências diferentes que ensinaram ela a ser uma pessoa diferente de mim. E talvez a gente só dê certo, óbvio, porque a gente se esforça para dar certo, mas porque eu sou muito diferente dela. A nível dessa facilidade de lidar com algumas pressões e carga mental. Sim. E tal. E muitas vezes rola um complemento, né? Exato. O fato de ser total, diferente. Total. Eu tô me mudando, eu vivi a minha vida inteira em casa. Sim. Né? Eu sempre morei em casa. Sim. E eu estou num processo de me mudar para um condomínio. Uhum. Né? Uma casa também ou Apartamento, prédio? prédio. E eu tô num grupo, né, de condomínios, tem aí alguns meses, né? E no começo era muito top. Todo mundo se ajudava, porque ninguém tinha recebido, né? Então todo mundo se ajudando. Ninguém tinha recebido Ninguém recebeu o apartamento. Foi na planta, né? E aí todo mundo se ajudava. Aqui o fornecedor, esse aqui faz mais barato, esse aqui faz mais rápido, esse aqui é detalhista. Então era o céu, cara. Não, e com financiamento assim, resolve aqui, tá aqui uma taxa, o cartório, aqui é o melhor caminho. Todo mundo era gente boa. Quando receberam as primeiras chaves, o grupo ele deixou de ser o céu e virou um inferno. E aí eu volto para aquela tua frase de que o óbvio precisa ser dito. E é interessante, assim, eu não tenho uma vivência de condomínio, mas sei lá, tem um amigo, um primo, um cunhado que às vezes eu ia visitar e me chamava a atenção subir no elevador e ter lá um aviso avisando o óbvio. Tipo assim, desligue a torneira. Junte o cocô do cachorro. Jogue o lixo no lixo. E aí eu, poxa, mas precisa? E o fato é que no mundo real... Precisa, né? E eu observo que hoje o grupo, infelizmente, eu evito entrar. Porque toda vez que eu entro, é pior do que assistir um filme de drama e de terror juntos. A carga emocional que aquele grupo traz pra mim, vitimismo, cara, é um absurdo. Eu sei como é. E aí a galera, pô, mas essa galera não tem o que fazer, será possível que a pessoa não tenha uma ocupação, passa o dia aqui no grupo procurando problema, né? A coitada da síndica entrou, acho que ela passou um mês e não aguentou, porque umas figuras assim, deixaram, e aí existem pessoas que, de fato, tem até um autor americano que ele separa as pessoas em 2 perfis, são os givers e os takers. Sim. Não sei se você deve lembrar desse livro.
Não sei se é o Jim Collins. Enfim. Me falha a memória, Uhum. mas basicamente são aquelas pessoas que vieram ao Eu acho que é mundo, o Jim Collins. elas se doam, Uhum. elas contribuem, mas tem aquela galera, cara, que suga, que atrapalha, que se ela Não, puder e ser que- uma pedra, ela vai ser uma pedra. E que tem um problema para cada solução que você dá. Em condomínio isso é lindo. Assim, é impressionante. Você quer achar pessoas que têm criatividade para achar problema? Vai no grupo de condomínio. É, Dá uma solução para alguma coisa que tem alguém reclamando. vai vir uma lista de 7 O quê? problemas da Rapaz. solução. E aí eu pergunto, Felipe, todo dia, o tempo todo, a gente lida com esse tipo de gente. Seja no condomínio, seja no trabalho, seja um fornecedor. Às Sim. vezes o fornecedor, você tá tentando... Eu tenho um problema, eu preciso resolver mais rápido, e o cara, não, mas a política não deixa, isso aqui não deixa. E Não, o cara te impede de ir por um caminho que às vezes vai ser mais fácil. Como que a gente lida com essa... Ó, vamos lá. No estoicismo, filosofia do estoicismo, para quem não conhece, procure para estudar. Inclusive o estoicismo é a base dos estudos de inteligência emocional do Daniel Goleman, é a base da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, né, a base filosófica e tal. No estoicismo existe um negocinho chamado dicotomia do controle. Dicotomia do controle significa o quê? Existem coisas na vida que eu posso controlar e coisas que eu não posso controlar. A sabedoria, ela se encontra em saber identificar o que é aquilo que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. A felicidade se encontra em depender somente daquilo que eu posso controlar. Saber lidar, não introjetar, não pessoalizar, não deixar descer pro coração o que eu não posso controlar. Muitas vezes o comportamento do outro, muitas vezes uma pandemia. Por exemplo, ansiedade. Por que os níveis de ansiedade durante a pandemia aumentaram? Entre vários motivos, porque o controle fugiu da mão das pessoas. As pessoas não sabiam mais o que esperar, perderam a noção do que vem amanhã. Além disso, ficaram vendo na TV ou na internet um número de mortos todos os dias. Isso foi aumentando o nível de ansiedade, por quê? Porque você está lidando com algo que está totalmente fora do teu controle. A sensação de impotência é horrível. Quando você foca, e aí tem 3 decisões que a gente tem que tomar todos os dias. A primeira delas é onde eu foco. Quando você foca no que você não pode controlar, isso vai gerar sentimentos ruins. Isso vai gerar sentimento negativo. E os sentimentos, eles geram a tua potencialidade. O que você é capaz de fazer. A segunda coisa que você decide todo dia é o significado das coisas. Então, por exemplo, uma pessoa dessa que arruma um problema para cada solução, eu posso colocar ela numa caixinha de significado, que é um inimigo meu, alguém que quer me ameaçar, alguém que me irrita, e como o próprio Tiago diz no livro, mais pra frente, ele destaca uma frase que diz: tudo aquilo que te irrita se torna teu mestre. Tudo aquilo que te deixa com raiva, que te tira do teu centro, te torna teu mestre. E acaba tomando um poder sobre você. Exato. Porque as emoções, elas têm poder. Às vezes um contato ali com uma pessoa que, enfim, a gente tem uma situação, uma história difícil, uma questão difícil, uma discussão no começo do dia, às vezes isso vai ditar o resto do teu dia inteiro, às vezes até a semana. Total, dependendo do nível de cortisol que aquela relação, que aquele estresse provoque, isso vai influenciar no restante do teu dia como um todo. Cara, porque é tanta coisa, porque assim, ó, a nossa mente, ela é uma esponjinha. Por isso a importância da autoconsciência, do que eu tô deixando entrar. Tem um conceito que diz assim: garbage in, garbage out. Inclusive, foi eleito pela, não sei se foi Oxford, a palavra do ano, tu viu isso? Brain rot, que significa cérebro apodrecido. A palavra de 2024. Com a quantidade de futilidade que nós estamos consumindo todos os dias. Sim. Que geram sentimentos negativos, vieses negativos, brigas, dualidades, né? Maniqueísmo, ou é direita ou é esquerda, ou é vermelho ou é azul, ou é preto ou é branco. E se você tá aqui, eu não quero olhar para sua cara. Isso é uma incapacidade de relação social absurda. Quando, na verdade, eu preciso entender como esse cara pensa, para que eu tenha ainda mais argumentos para dizer se eu estou certo ou não desse lado.
Só que, quando a gente vai para a questão de existem coisas que eu controlo e coisas que eu não controlo, e aí a gente lidando com pessoas, aí a importância de você desenvolver a tua capacidade de comunicação, a tua capacidade de inteligência emocional, porque você pode influenciar. Mas quando você deixa entrar, cara, quando você deixa que algo venha até você, o comportamento do outro venha e se introjete, e você personaliza, você torna aquilo pessoal, isso é muito ruim para você. Ignorar é o melhor protocolo, então? Silêncio é um bom caminho. Mas o silêncio só é um bom caminho se você estiver bem relacionado com os seus próprios pensamentos. Porque às senão vezes você fica tá numa calado, caminhola. mas tá se consumindo Por exemplo, vou te dar um internamente. exemplo agora. Sexta-feira eu fui almoçar com o meu time, com as meninas, né? A gente teve um excelente início de ano e foi muito puxado. Elas deram um gás, se dedicaram assim 120%. E aí bora almoçar, turma, quero dar um almoço para vocês. Reconhecimento e tal, Sim. né? Aliviar. E aí a gente foi. E aí em determinado momento a gente estava no almoço e tal, e aí conversa vai, conversa vem, aquela coisa, e aí começou uma brincadeira com uma delas. Aí eu entrei na brincadeira, fiz uma brincadeira também, tava todo mundo fazendo, só que eu fui com aquilo remoendo para casa. Porque assim, ela levou na boa, aparentemente. Não se sabe o que tinha na cabeça dela, né? Eu, como líder, acho que eu me permiti entrar num nível que eu não precisava ou não devia. Sim. Uma brincadeira em relação a dinheiro, comissão e tal. E aí quando foi hoje de manhã, isso foi sexta-feira. Hoje é segunda, quando foi hoje de manhã, eu sentei com ela e falei assim, desculpa, queria te pedir desculpa qualquer brincadeira que tu não tenha gostado sexta-feira. Ela olhou assim, por quê? Não foi nada, não lembro o que foi. Aí eu citei o que foi. Aí ela, não se preocupe, nem lembro disso, nem passou e tal. Aí eu falei, não, mas eu tô falando pra eu ficar em paz. Sim. Porque eu ao contrário, talvez não tivesse gostado. Então acho que esse movimento é um movimento que eu pude fazer o que estava no meu alcance. Porque se ela tivesse ficado chateada, aquilo eu não podia controlar, porque está dentro dela. Mas o que eu podia controlar era sentar com ela e conversar. E fazer a minha parte, aliviar o que estava me carregando, o que eu estava carregando, entendeu? Então eu acho que é muito por aí. Eu acho que é muito o movimento de você entender o que você pode controlar ou não. O silêncio, muitas vezes, ele é uma excelente resposta. Ele é um excelente caminho, é até bíblico, né? Até o tolo em silêncio se passa por sábio. Sim. Então, muitas vezes, o silêncio é excelente para você observar, para você não falar o que não deve, sabe? Eu vejo muito hoje que, por causa da internet, eu acho, que deu tanto questão de liberdade de expressão, mas também uma necessidade de aparecer, a nossa necessidade de aparecer ficou maior. O ser humano sempre teve isso é nosso. Nós temos uma necessidade de reconhecimento, nós temos uma necessidade de sermos vistos. Isso é uma necessidade emocional básica do ser humano. Mas com a internet isso ganhou uma proporção absurda, isso foi potencializado a 1000. Então as pessoas estão achando que podem falar tudo o que quiserem o tempo todo, a qualquer momento. E isso é perigoso, sabe? Isso é complicado, porque quando a gente lida com pessoas, principalmente as pessoas que a gente não conhece ou as pessoas difíceis, qualquer coisinha pode ser motivo para você se colocar numa posição de vilão da história, principalmente na função de liderança. Os líderes precisam realmente, infelizmente, a solidão da liderança, a solidão empresarial é um fato, é real, e infelizmente a gente precisa lidar com ela. E essas pessoas difíceis com quem a gente lida, eu não sei se ignorar é sempre o melhor caminho. O silêncio é, muitas vezes, a melhor resposta. Mas o ignorar... Dá pra ignorar todo mundo, né? Eu acho que se você tá bem com você, que é o primeiro ponto, e ele fala muito isso no livro também, se você quer se tornar especialista em pessoas, você tem que se tornar especialista primeiro na pessoa que você é. Se conhecer, entender quem você é. Porque no momento em que o outro se comporta de uma forma agressiva, ou errada, ou ofensiva, se
O que me protege? Meu autoconhecimento, a minha autoconfiança. Porque se tu me fala, se tu me xinga, se tu xinga minha mãe, mamãe é rapariga. Aí eu, peraí, mamãe é rapariga? É ou não é? Se for, o que eu posso fazer? Ele tá certo. Se não for, entendeu? Então, Geralmente tem duas análises, né, que você costuma fazer. A primeira é analisar se aquilo que foi verbalizado faz sentido, né, como esse exemplo que você deu. E o segundo é quem verbalizou, né? e tem o terceiro ponto, que é, se te incomodou, por que te incomodou? Sim. Isso tá me incomodando aonde? Porque o que você me disse, eu não posso controlar. Sim. Atitude sua. Mas se tá me incomodando, peraí, deixa eu olhar pra esse negócio, deixa eu observar. Deixa eu pegar o sentimento e botar aqui. Isso é autoconhecimento, isso é inteligência emocional. Um primeiro grande passo do processo de se tornar inteligente emocionalmente é aprender a observar e nomear os sentimentos e entendê-los. Então, por que me incomodou? Eu estou preocupado com, sei lá, minha esposa achar que é verdade o que ele está dizendo? Eu estou preocupado com, ou é verdade, eu não estava querendo que ninguém visse? Eu estou fazendo um processo de autoanálise, Uhum. né? Existe uma pessoa no Uhum. meu círculo, assim, relativamente próximo, que a gente está tendo muito embate. Sim. E eu fiz esse processo de auto-coach, né? Tipo assim, tentando entender, meu Deus, por quê? Porque ela poderia falar a besteira que ela quisesse, mas mesmo eu fazendo silêncio, Uhum. isso não deveria me incomodar. Eu não deveria estar regurgitando isso horas depois. Uhum. Daí eu parei para analisar, e aí uma das respostas que eu encontrei, eu tenho um senso de justiça muito forte, sabe? Uhum. Então, assim, e aí é uma coisa que eu tô trabalhando, inclusive, mas eu tenho um senso de justiça muito forte. Pra mim, algo injusto, cara, vai nas minhas entranhas e é mais forte do que eu. Então, muitas vezes eu preciso respirar fundo, entrar num processo ali de meditação, Uhum. para conseguir vir para cá o observador do lado de fora, entender melhor a situação e ter calma. Mas eu percebi que um gatilho que muitas vezes me faz perder essa linha internamente comigo mesmo, de repente uma pessoa falar uma coisa e ficar com muita raiva e tudo mais, vem muito do senso de justiça. E hoje eu estou numa jornada de tentar entender, beleza, só que eu não controlo essa injustiça, Uhum. né? Mas é um desafio, é muito desafiador, porque o gatilho é muito rápido. Isso. Então, uma situação, uma fala, uma injustiça sobre um determinado assunto, ela acontece e é muito instantâneo a resposta emocional que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma dá Uhum. naquele momento, né? E é um desafio que eu estou vivendo hoje. Eu acho que um primeiro passo, Pedro, é tentar entender se esse senso de justiça não é uma definição só sua. Porque é muito comum a gente chamar de coisas, justiça, coragem, sei lá, medo. A nossa concepção de justiça, coragem e medo. Sócrates se tornou tão famoso e tão conhecido até hoje porque o processo de Sócrates de dialética era andar pela rua. E aí, por exemplo, você deu um exemplo agora espetacular. Se eu fosse Sócrates nesse momento, eu ia te ouvir, do mesmo jeito que ele ouvia as pessoas, tu ia me falar tudo isso que tu falou, e aí eu olhar pra você e falar assim, mas o que é justiça? E aí você ia falar. E aí talvez a gente chegasse numa conclusão de que o que você tá achando que é injustiça, na verdade, nem se encaixa no conceito de justiça. Então acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é não tornar pessoal aquilo que é do outro. Deixe com o outro o que é do outro. Tem um conto budista que conta a história de um monge que saiu para caminhar no bosque e aí ele encontrou sentado em determinado momento do bosque um garoto chorando. Um monge aprendiz chorando. E aí ele se aproximou do garoto e falou, o que houve, meu filho? Porque o que dói? E aí o garoto chorando, os outros meninos do mosteiro disseram que eu nunca vou conseguir ser monge, disseram que eu não sei decorar os sutras, mandaram eu voltar para a cidade, mandaram eu desistir, que eu nunca vou conseguir, não sei o que, e falaram isso, falaram aquilo de mim e tal.
E aí o monge mais velho pegou uma pedra que estava no chão e falou assim, meu filho, se eu te der essa pedra e você aceitar, essa pedra é minha, eu te dou e você aceita, a pedra é de quem? Aí ele fala, é minha, mestre, você me deu, perfeito. Agora, se eu te der essa pedra, que é minha, mas você não aceitar, essa pedra continua sendo de quem? Sua, mestre. Ele falou, pois é. Assim é com o que as pessoas dizem, assim é com as ofensas, assim é com o que o outro tenta jogar em nós. Só é nosso aquilo que a gente aceita. O veneno só faz mal a quem engole. A brasa só queima quem segura. Então, uma questão é tentar entender por que essa injustiça... Porque assim, ó, nós sempre estamos nos preocupando. Vamos lá, fazer uma simulação. Digamos que esteja você numa ilha deserta só com essa pessoa. Só você e essa pessoa. Ok? Se ela fizesse o que ela faz, que faz você sentir injustiça, você sentiria? Se não tivesse outras pessoas em volta para não ver o que ela está fazendo? Nesse caso, provavelmente. Por quê? E aí eu vou até desenvolver, inclusive, a palavra injustiça. Nessa autoanálise, né, eu também identifiquei que, às vezes, algo que pode provocar isso é a questão dos valores. Sim. Então, às vezes, para mim, aquilo que na minha cabeça é injustiça é um valor que eu tenho que aquela pessoa não tem. Eu vou voltar para um exemplo do condomínio. Né? Postaram uma nota essa semana dizendo assim, olha, não pode colocar a moto entre os dois carros. Para a grande maioria das pessoas isso é óbvio, pô, realmente não pode, isso aqui pode atrapalhar, mas para o cara que colocou, o valor na cabeça dele é, besteira, só botar aqui, não vai dar em nada. Né? Então a percepção do valor para aquele ato é diferente entre as pessoas e o que é que acontece? Tem o cara da moto que tem um valor que, isso aqui é bobagem, vou colocar aqui, não vai atrapalhar ninguém. E tem o dono da vaga do lado que, pô, caramba, que cara folgado e tal. Quando esses caras... O que é que eu vejo que vai solucionar essa questão de pessoas? É quando um vai olhar de frente pro outro, vai ter uma conversa branda, calma, tranquila, cada um vai colocar os seus valores, e aí volta para aquela história que você contou com sua esposa. Chega uma hora que os dois não entram num consenso, mas eles vão encontrar o caminho do meio. Isso. Né? Isso. Não, beleza, de fato, para mim é besteira, para você não é, mas vamos olhar aqui nesse contexto, vamos seguir por esse caminho, vai virar um acordo. Os valores não vão ter mudados, mas o acordo acontece. Com essa figura desse exemplo, o que é que acontece, né? E aí eu peço até que você me confirme se isso é um bom protocolo. Sim. Identificar a situação, levar para uma conversa que não é quente, né? Não é educação, e tentar encontrar o caminho do meio. Essa figura, eu acho que ela me causa um pouco dessa coisa, porque a gente nunca consegue encontrar um caminho do meio. Porque sempre que você bota as coisas na mesa com tranquilidade, em busca de uma solução, e aí eu acho que você já deva ter lidado com pessoas desse perfil, é aquele 8 ou 80. Então, se você coloca uma situação a ser resolvida, a pessoa explode, mas isso aqui não sei o que, não sei o que, mais nada, eu não presto, eu não sei o que e tal, e é isso assim. O nome disso na psicologia é criança birrenta. Pronto. E aí, não existe caminho do meio. E é um incontornável, então, e aí, reforçando, né, a teoria do incontornável que o Tiago Brunet traz no livro, basicamente é aquela pessoa que não tem como mudar. Então, por exemplo... Não tem como você evitar. Tem como você evitar. Você trabalha numa empresa e tem o gerente que tu não vai conseguir tirar o teu gerente daquele cargo, né? Ou então tem um colega de um setor do lado que é problemático para você, você não vai conseguir evitar essa pessoa. Um familiar... e ele cita muito o exemplo do cunhado, né? Um sogro, uma sogra, um cunhado que toda vez que você vai para aquela festa da família, sempre ele vai estar lá e você odeia ele. É um incontornável. A gente tem que conviver independente de qualquer coisa. E é interessante o conceito de onde ele tirou essa questão de incontornável, que é a questão da água, né? Sim. A água, quando ela vai passando no rio, por exemplo, tem uma pedra, ela contorna a pedra. E existem pedras que são incontornáveis, e aí barra a água, né? A água, ela vira uma represa, né? Vira uma represa. Né? Então,
Então, é esse conceito. Falou de represa, eu já... Sabe o que foi que eu visualizei? É. A pessoa que não é incontornável vira uma represa. É. O que é que acontece com represa? Ela represa a água, Uhum. uma hora o bicho pega, estoura, explode a barragem. Se não for controlado. Se não for controlado a pressão. Se não tiver aquele ladrão lá, né, pra ter uma Se não válvula de tiver uma forma de escape. controlar a pressão, a empresa se desfaz. Como que a gente lida com a criança birrenta? Jogando luz. Ó, por exemplo. Aí entra de novo, a gente volta para a habilidade de comunicação. É dizer, explicar que, na verdade, aquela pessoa, ela pode ser muito importante, ela é importante no que ela faz. E não é que eu estou querendo que você deixe de fazer. Eu só estou trazendo para você o que me incomoda para a gente encontrar uma forma de ser melhor. Eu não estou querendo que você deixe de fazer isso, eu não estou querendo que você, sabe, que você suma, que você... Sabe, não é isso. Porque você é importante nesse processo. As pessoas querem se sentir importantes, Pedro. No fim das contas, é isso. Para alguém na vida, todo mundo quer se sentir importante. Algumas pessoas querem se sentir importante para uma pessoa. Outras pessoas querem se sentir importante para 10 mil. Mas no fim das contas, nós queremos nos sentir importantes. Todo mundo com quem você está falando quer se sentir importante. É a história do cego. Do cego da Bíblia. Que Jesus está passando e o cego, né? Filho de Davi e tal. E o cego, o Jesus olha para o cego e pergunta: o que você quer? E o cego, e é a pergunta mais idiota de se fazer para um cego: o que um cego quer? Quer ver? De alguém que pode fazer milagre. Ele quer ver. Só que o que Jesus fez ali? Eu quero te ouvir. Eu estou aqui para te ouvir. Então eu estou tornando você importante. Porque o cego estava ali há 18 anos e ninguém perguntava para o cego o que ele queria. Ninguém cuidava do cego. Ele era maltrapilho, maltratado e tudo mais. E quando Jesus olha para ele, a primeira pergunta que ele faz é: o que você quer? Todos nós queremos nos sentir importantes. Então quando você olha para uma pessoa dessa, você fala: ó, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não quero que você suma. Eu não quero que você deixe de fazer o que você tem que fazer. Se você está aqui, é porque você é muito boa no que você faz. Eu só preciso que a gente encontre um caminho do meio. Eu estou te trazendo o que está me incomodando, e aqui eu não estou dizendo isso para te culpar, não estou dizendo isso para te atacar, não estou dizendo... Eu estou trazendo o que está me incomodando para que você saiba e que a gente possa encontrar uma forma de conviver melhor. Porque eu tenho certeza que, do mesmo jeito que eu não me sinto bem nessa situação, sempre que a gente briga, você também não se sente bem. Quando você falou isso, eu lembrei daquela história, né? Tem uma história... Não sei se tem um autor específico para ela, mas eu acho que você já deve ter ouvido essa história, que é aquela mulher que chega numa bruxa, numa feiticeira, e diz assim: olha, feiticeira, eu tô tendo... A minha sogra tá um problema muito sério lá em casa, eu quero que você faça aqui um veneno para eu dar para ela. Aí disse assim: ó, pois eu vou te dar esse veneno, mas esse veneno leva 1 mês de duração. E aí toda vez você vai lá e vai botar uma gotinha uma vez por dia, só que esse veneno só funciona se você fizer uma boa ação com aquela pessoa. Se você ficar do lado dela. Se ficar do lado dela, conviver, ser mais gentil. E aí vira ali a nora, né, vai, coloca todo dia uma gotinha na comida da sogra, mas é forçada por causa da magia lá a conviver positivamente. Aí quando chega lá nos 30 dias, ela volta maluca pedindo pra feiticeira desfazer, porque ela descobriu uma outra versão da sogra dela e que ela passou a gostar. E aí isso me conectou, enquanto a gente conversava, me conectou também com a história da linguagem do amor. Eu acho que, no fundo, quando esse embate não acontece, ou quando esse embate acontece e não é encontrado um caminho do meio, me veio aqui enquanto a gente conversa, poxa, eu acho que descobrir o que deixa essa pessoa se sentir importante, e me conectar com a linguagem do amor dela e buscar servir primeiro, até para ela amansar. É uma estratégia. Pode ser uma estratégia. Pode ser um caminho. Outra coisa que pode ser um caminho, que eu não sei se você já fez, é sentar com essa pessoa e dizer: fulano, fulana, a gente sempre briga, né, cara? Me fala o que te incomoda em mim, só pra gente poder encontrar um caminho aqui. Vulnerabilidade, meu amigo. Vulnerabilidade. Inclusive, para quem quiser entender mais sobre esse tema, Brené Brown, nome da autora, A Coragem de Ser Imperfeito,
E ela tem um livro, inclusive, só para líderes, chamado A Coragem para Liderar. É espetacular. Brené Brown é uma pesquisadora que ela estudou a vergonha. Um dia ela parou e pensou, mas que negócio é esse sentimento de vergonha? Por que isso existe? E aí eu acho que a pesquisa dela teve 12 ou 15 anos de duração e ela chegou a uma infinidade de conclusões. Uma delas, por exemplo, é que o perfeccionismo, né? Ah, não, sou perfeccionista. Algumas pessoas falam isso de forma positiva, outras pessoas falam isso de forma negativa, mas o perfeccionismo, segundo a pesquisa de Brené Brown, não é querer fazer melhor, é querer receber aplauso. O perfeccionista, ele é perfeccionista porque ele está buscando aprovação, no fim das contas. Quando você senta com uma pessoa e você se desfaz das suas armaduras, você se desfaz das suas proteções e se coloca transparente de dizer, cara, eu realmente quero que a gente não brigue mais, ó, numa boa. Me fala o que te incomoda, o que leva a gente a brigar, na tua opinião? Interessante tu ter falado isso. Isso, ó, conecta, bicho. Aí, obviamente, se a pessoa não tiver disposta, não for madura o suficiente, se ela realmente carregar dentro dela algo que ela precisa... Às vezes foge, né? Não, e às vezes ela está trazendo algo. Eu conheço uma pessoa do meu ambiente profissional que quando você vai ver a história da pessoa, você entende por que ela é tão amarga. Sim. E eu não tenho nada para... Eu não posso fazer nada quanto a isso. Ela que vai ter que É ela. descobrir. E aí a gente precisa entender o que está no nosso poder e o que não está no nosso controle, entendeu? Mas fala o que você ia falar. Não, o que eu ia dizer, eu achei interessante esse conselho, esse direcionamento. Tem quase um mês que eu estou me preparando para fazer essa pergunta. É desconfortável. É desconfortável. Mas eu assim, lidar com pessoas, e é igual vendas, né? Lidar com pessoas requer prática. Sim. E se colocar em situações desconfortáveis requer prática. Sim. Hoje, eu me sinto à vontade em me colocar em situações desconfortáveis. Perfeito. Como essa, fazer perguntas desconfortáveis, porque o tempo e a experiência, o fato de ser empreendedor me obrigou a fazer isso. Então, Sim. hoje eu tenho um pouquinho mais de tranquilidade. Então, Pedro, por que tu não fez isso ainda? Uhum. Porque é uma pessoa evasiva. Uhum. Então, eu estou buscando o ambiente e o local certo, porque a figura é aquela figura que não consegue parar e ter uma conversa olho no olho. Está sempre se movimentando, não consegue. Uhum. E às vezes um ambiente com mais uma pessoa no local, eu sei que eu não vou ter essa resposta. Sim. Então, eu estou buscando encontrar esse momento que tem ali só nós dois, porque eu já tive situações semelhantes e a pessoa sempre foi evasiva. Sim. Então, mas sensacional, acho que até valida o que eu estou me preparando nesse caso. Eu quando não tinha meus negócios ainda, quando eu era funcionário e tal, eu tive uma desavença com uma pessoa no time, e assim, por convivência mesmo. Ninguém fez nada pra ninguém, mas sabe aquela coisa que você vai desgastando, assim? Aí até que a gente começou a discutir por qualquer besteira, a gente começou a evitar estar nos mesmos lugares. Quando tinha reunião era aquele negócio meio assim e tal, não sei o quê. E aí um dia, cara, eu não lembro em que contexto, eu tava bem... Eu tava bem despreocupado com algumas coisas que são muito pequenas diante da magnitude da vida, sabe? Tem uma frase do Marco Aurélio, grande filósofo estoico, que ele diz, não dê às coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não dê às coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Não viva como se você fosse viver 10 mil anos. A gente acorda todos os dias e esquece que um dia mais não é um dia mais, é um dia menos. E se a gente fica perdendo tempo com essas picuinhas, a vida passa. E você chega no final da vida carregando uma série de amarguras. Num desses dias que eu tive um desses devaneios filosóficos assim, eu escrevi uma carta. Eu não tinha a maturidade, a coragem para sentar, para conversar. Eu não sabia que caminho ia para que caminho ia exato aquela conversa. Eu não sei se a gente ia acabar brigando de novo e tal. Eu escrevi uma carta de próprio punho e entreguei. Demorou uns 3 dias para essa pessoa responder, mas ela respondeu com um bom dia diferente.
E aí a gente foi aos pouquinhos, tipo, foi Uma um quebrazinha de É. um dia foi a primeira quebra do foi, gelo. você viu assim, exato, sabe? Foi um negócio assim. Mas, cara, O escudo sendo colocado lá. sabe? É aquela coisa, cara. A gente carregar algumas amarguras da vida, assim, e geralmente isso tem a ver com ego, tem a ver com vaidade, com competições que nós somos colocados. E quando a gente tá lá na frente, sabe? Eu tenho muito essa percepção, sabe, bicho? Eu fico pensando muito nisso. Toda vez que chega algum dilema na minha vida, se eu devo fazer ou não, devo falar ou não, devo me conectar ou não com essa pessoa, sei lá, tudo. Tudo que de alguma forma pode ser importante, eu me pergunto, lá na frente, se eu não fizer, eu vou me arrepender de não ter feito? Tem algumas coisas que eu quero colocar em prática esse ano. Exemplo, aula de violão. Eu sempre achei irado tocar violão. Eu não toco, eu sou zero. Tenho zero aptidão, zero. Eu sei que vai ser difícil pra caramba, que nem aprender russo, eu acho, pra mim. Mas eu tenho certeza que se eu não tentar, pelo menos tentar, eu vou chegar lá no final da vida, olhando pra trás e falando, pô, não aprendi. Se arrepender, né? Às vezes o cara começa e nem gosta, né? Mas pelo menos Eu tentar. passou o cheque, Eu né? tenho que tentar, que nem eu tava conversando com os amigos meus, né? Eu sempre, um sonho de infância, assim, se você falar assim, o garoto Vilaça, coisas que ele queria. Algumas delas já foram realizadas, como por exemplo ir pra Machu Picchu. Foi um sonho, um check que eu dei ali pro garoto Vilaça, sabe? Uma Harley Davidson. O garoto Vilaça sempre quis. Hoje eu olho, eu falo assim, rapaz, não é prioridade. Mas eu preciso. Sabe aquele negócio que assim, eu preciso dizer, eu tava conversando com os amigos meus que tem moto, e eles dizendo, Preciso fechar essa meta. eu preciso dar esse check. Eu tava conversando com os amigos meus que tem moto e vivem nesse mundo e tal, eles dizendo, não, cara, Harley não. Sei que, tu não combina com Harley não. Tem outras custom que combinam mais, porque tu é um cara mais sofisticado, não sei o que. Eu falei, não, meu irmão, você não tá entendendo não. Nem que eu fique 6 meses com a moto, eu tenho que dar o check. Entendeu? Eu tenho que viver isso. Então são coisas assim que você fica se perguntando, um embate como esse, por exemplo, né? Os desgastes que causam. Eu fico sempre me perguntando também quem é o cara que eu quero ser. Quem é o cara que eu iria admirar ser. Entendeu? Tem uma frase do Sêneca que ele diz, nós buscamos demais os aplausos dos outros, quando na verdade o único aplauso que a gente deve buscar é o nosso próprio. Então, o que faria eu me aplaudir? Naquela tua palestra sobre que a gente participou lá no S55, né? Que inclusive no último bloco a gente fala um pouco mais sobre isso, que era sobre planejamento. Sim. E aí em alguma das tuas falas, eu me conectei com duas coisas que eu tô num processo agora. Você falou de moto, eu sou apaixonado por moto. E eu realizei há algum tempo atrás o sonho de ter uma BMW, uma moto da BMW. Legal. Hoje eu tô para vender essa moto, eu vou vender esse ano, tô rodando pouco e tudo mais, o neném nasceu, ficou mais Sim. difícil, praticamente só de carro, mas eu tô vendendo, e eu compartilhei com um amigo meu, cara, acho que eu vou vender a moto. Ele, porra, tu vai vender a moto, Como se fosse uma identidade, né? Aí eu, não, cara, mas eu tô em paz, tipo assim, eu realizei o meu desejo, a moto tá parada, gastei R$1.000 numa bateria nova, porque tava parada, não vou vender. Já fiz o check lá. E aí agora vão vir outras, né? Outras coisas. E aí o menino Pedro, né? Você falou do violão. Esse ano eu tenho uma meta de realizar um desejo da criança Pedro. E aí eu lembrei disso lá na tua palestra, que é andar de jet ski. Irado. Eu era criança, eu tenho até uma foto do lado de um jet ski que eu era louco pra... E, tipo, faz tempo que eu poderia já ter feito isso, mas eu ainda não dei esse check, né? Então é uma coisa aí que tá na lista. Mas pra gente não... Deixa eu só falar uma coisa importante. Claro. Todas as pessoas que a gente encontra na nossa vida têm essas buscas. Isso é muito importante a gente entender, porque a gente acha que na nossa vida todos os holofotes estão em nós. E isso é causa, inclusive, de brigas, de falta de alinhamento. Isso leva o orgulho, a vaidade, o autocentrismo, digamos assim, faz com que a gente ache que todas as pessoas estão olhando para as mesmas coisas que a gente, querendo as mesmas coisas que a gente, ou deveriam querer. Quando, na verdade, a gente nunca sabe pelo que alguém está passando. Essa pessoa difícil com quem eu convivo a nível profissional, eu não sabia a história dessa pessoa. Brigamos muito, a ponto de eu ter raiva, assim, de encher o olho d'água, sabe? Aí um dia, uma pessoa
mais velha lá da empresa, com muita sabedoria, olhou pra mim e falou, cara, a história dessa pessoa é essa. Aí começou a clarear na minha Os cabeça porquês, né? os porquês que ela é do jeito que é. E aí você muda da raiva pra compaixão. Você continua irritante, Sim, sim. continua uma pessoa difícil. Mas aumentou o elástico, né? É como se agora você entendesse. Entendeu? Então todas as pessoas que a gente encontrar, sempre que você encontrar uma pessoa difícil na sua vida, você precisa lembrar que essa pessoa, ela é difícil porque muito provavelmente a história dela fez ela ser uma pessoa difícil. E aí tem um outro ponto. A gente tem a mania de dizer fulano é difícil, fulano é difícil, fulano é difícil. Mas para pra pensar, quantas pessoas olham pra você e dizem Você pro é o amigo, fulano difícil. você é difícil. Fulano de Vilaça é difícil. Pô, Vilaça é difícil de lidar. Pedro é difícil de lidar. Quantas pessoas devem dizer isso e a gente não se toca? E às vezes a gente acha que nós somos o certo, todo poderoso. Né? E aí, tá curtindo esse papo? Se tá curtindo, paga o teu pedágio. Se tu tá nos acompanhando online, clica no botãozinho de compartilhar aqui embaixo, manda para pelo menos 3 grupos teu. E se tu tá nos acompanhando pela TV, compartilha, tira foto, marca a gente nos stories, tá bom? É importante que a gente tenha essa tua participação. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar, com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Olá, seja muito bem-vindo ao EnergizeiCast. Estamos de volta falando aqui o nosso primeiro episódio a respeito de livros. E estamos começando esse papo, né, falando de esse tipo de episódio, falando sobre Especialista em Pessoas, um livro de Tiago Brunet. Quem está conosco nesse papo é Felipe Vilaça, cara, especialista em pessoas, tem um histórico grande com empresas, com negócios. E Felipe, antes da gente partir para os pontos de discussão desse livro agora, do nosso último bloco, eu queria, cara, a gente está no EnergizeiCast, eu queria deixar esse presentinho aqui para você do Café Santa Clara. Café para energizar você e sua equipe. Chega, o cheiro é bom, né? Espero que você Bom goste demais. de café. Obrigado, eu gosto demais, eu e minha esposa. A gente tá naquela fase de aprender a degustar café que nem a galera degusta vinho, né? É, Até então, a gente tá naquele momento de saber diferenciar um café bom do café ruim. Até aqui, tudo era café. Tinha que estar quente. Agora a gente tá começando a distinguir. Estamos começando com as frescuras. antes tinha que estar quente e doce, agora tem que estar sem açúcar, né? Total. Pra sentir o gosto. Total. Já tô dizendo que açúcar atrapalha o café. Obrigado, cara. Obrigado. Foi muito bem-vindo. Nada. E aqui até para energizar a audiência também, né? Talvez você já tá aqui, o nosso tempo tá se prolongando, tenho certeza que você tá curtindo esse papo, para dar essa energizada aí nos teus negócios. Felipe, o Tiago, ele traz um negócio aqui nesse livro que eu achei fantástico, o jeito que ele organizou. São as esferas da amizade. Perfeito. E eu achei mais bacana porque ele traz muito preceitos bíblicos, né, Sim. no livro, e ele fala que todos nós temos 3 padrões de amigos. Tem os amigos íntimos, são aquelas pessoas que estão mais próximas, Isso. que a gente geralmente cede algum segredo, uma informação Perfeito.
pessoal. Tem uns amigos estratégicos, Uhum. que não necessariamente ele tem muita informação íntima, mas é um cara que eu preciso Uhum. por perto para, enfim, né, Uhum. as coisas acontecerem. E tem um amigo necessário. Sim. Então são pessoas que já têm ali uma necessidade, eu não consigo fazer minha missão sem esse cara Sim. do meu lado. Sim. E aí ele linka lá com a história de Jesus. É. Então, quem que era o amigo necessário de Jesus, por exemplo? Ele cita os próprios 12 apóstolos. Isso. Ele nunca conseguiria ter feito a missão dele sem os 12. Eles são necessários porque eles são necessários para continuar a missão que Jesus veio cumprir. Exatamente. E aí esses 12 viraram 144, que viraram milhões e milhões de cristãos que existem hoje no mundo. Nada teria acontecido sem os 12 necessários ali no início da jornada. Exato. E isso aqui é legal porque já diz o seguinte, nenhum grande projeto dá certo você só. Com certeza. Então já deixa claro que eu preciso dos meus 12, da minha equipe de pessoas necessárias. Perfeito. E aí tem os amigos íntimos. Ele cita, por exemplo, Pedro, João. Com quem Jesus se abria, né? Isso. Com quem Jesus desabafava. Né? Quando ele precisava ir ao monte, ele só levava esses mais próximos para desabafar, para fazer uma oração mais profunda. Foi um deles o único, João, se não me engano, que estava junto da crucificação. Né? No momento, né, mais difícil da história dele. Então, e aí é interessante que o fato de você ter amigos íntimos, não necessariamente você tá no céu. Sim. E aí ele cita, poxa, o Pedro, que era amigo íntimo dele, Uhum. negou ele no caminho, Uhum. né? Mas se arrependeu e tudo mais, voltou e a amizade continuou e ele foi uma peça fundamental para que a obra Uhum. existisse, né? Uhum. E aí vem o estratégico, e eu achei muito legal a menção que o Tiago traz de um amigo estratégico de Jesus, Uhum. que é José de Arimateia. Sim. José de Arimateia, ele era um cara influente, rico, Uhum. e e eu acho legal quando se traz história. Não é um dos mais conhecidos, né? Não é Dos dos mais seguidores. conhecidos. É. E eu acho muito legal quando alguém coloca uma luz muito real, assim, muito humanística na Uhum. história bíblica. Sim. Porque, infelizmente, na minha percepção, acho que as pessoas olham muito para a Bíblia ou para as histórias Uhum. muito longe demais. Jesus é um semideus, Uhum. não viveu coisas que um ser humano. E ele traz esse exemplo, Sim. uma coisa do dia a dia. O José de Arimateia foi lá, foi ele o responsável por chegar lá no Pôncio Pilatos, negociou Sim. para que pudesse pegar o corpo de Jesus e deu um enterro digno para Sim. aquele corpo que foi crucificado. Sem esse cara, não teria acontecido o resto da história, Total. da ressurreição, da pedra rolar, Total. o soldado sair correndo Sim. com medo daquela luz. Sim. E tudo poderia ter sido diferente se não tivesse um amigo estratégico, influente, com condições de chegar lá no Pôncio Pilatos, né, ter o know-how, ter a carteira, né, dar a Perfeito. carteirada para poder entrar. Uhum. E eu acho legal que nós precisamos desses perfis, né? Eu queria entender a tua percepção sobre esses 3 tipos de amigos. Eu quando li a primeira vez, eu sou muito assim, né? Porque uma estratégia que me faz guardar informações sobre livros que eu leio é criar aulas, criar formas didáticas de explicar os principais pontos sobre esse livro. Então, quando a gente olha para os amigos estratégicos necessários e íntimos, eu vinculei uma palavra a cada uma dessas esferas. Então, quando a gente olha para os amigos estratégicos, eu vinculei a palavra solução ou ponte. Os amigos estratégicos, eles vão ser sempre solução para algum problema ou ponte. Os amigos estratégicos são aqueles que a gente mantém porque eles têm interesse na relação com a gente, porque a gente também pode ser solução ou ponte. E da mesma forma, vice-versa. É muito o que a gente faz no Empreender 55. São muitos amigos estratégicos ali, né? Hoje a gente tem esse grupo de 220 empreendedores que podem ser pontes e soluções de negócio um para os outros. Então são estratégicos. E esse número tem uma meta pesada aí. Tem de 1.000 pessoas, no né? final do ano, né? A gente vai chegar lá. E tem os... Começou com os íntimos? Começou com os íntimos. Primeiro grupo de 12. Grupo 1 da unidade 1. Começou com os íntimos. No primeiro grupo de 12, as pessoas mais próximas foram os fundadores, né? Mais próximos do Alexandre. Então,
É óbvio que existem outros amigos íntimos, mas no ambiente do empreendedorismo, os mais íntimos foram os que deram o start ali, né? Legal. Então a gente tem os estratégicos, que são solução ou ponte. A gente tem os necessários, que eu gosto de atribuir o conceito de alívio. Por quê? Alívio no sentido de serem aquelas pessoas que deixam a vida mais leve, que a gente precisa ter perto para se sentir melhor, aquelas pessoas que são aqueles amigos do colégio que você ainda encontra hoje, eles são necessários por alguma coisa, eles são necessários para poder, por exemplo, lá na empresa, eu tenho um time de pessoas para fazer o Empreender 55 acontecer. Eles são os meus amigos necessários, eles me dão alívio. Se não fosse o meu time, eu tava lascado. Enlouquecia, né? Eu enlouquecia. Então eles trazem, além de trazerem solução, de serem ponte, mas eles trazem principalmente alívio. E tem os amigos íntimos, que aí é um ponto importante da gente pensar. Porque os amigos íntimos, eles são importantes por quê? Porque é com eles que a gente compartilha sofrimento. A palavra que eu gosto de atribuir aos amigos íntimos é sofrimento. Que a vitória dá pra compartilhar com todo mundo, né? E aí ainda tem E que todo ter mundo cuidado, gosta de né? compartilhar. E ainda tem que ter cuidado, né? Mas é fácil compartilhar a vitória. Isso. Agora, a gente precisa ter aquelas pessoas íntimas que aguentam o nosso sofrimento. Que nos dão suporte, do verbo suportar mesmo. Sabe? Dar suporte. Então os amigos íntimos eu vejo muito por aí, sabe? Por isso que são poucos. Porque não é todo mundo que está disposto a aguentar as sombras da vida uns dos outros. E aí é que você vê. Inclusive ele fala isso no livro, né? Que as pessoas podem trafegar entre as esferas. Elas mudam de categoria. Isso. E um grande, digamos, termômetro, né? Para dizer se uma pessoa que é estratégica ou necessária deve entrar na esfera dos íntimos, assim como as pessoas que a gente acha que são pessoas da esfera dos íntimos devem sair, ele chama de o dia mau, Sim. ou o mau dia. Quando vem algo muito ruim, quando alguma coisa ruim acontece, quando alguma coisa acontece que você não quer compartilhar com todo mundo, que te causa sofrimento, é nesse dia que você vai ver quem é que vai estar junto, estendendo a mão, quem é que vai ajoelhar junto com você. Nessa hora. O amigo se revela, né? O amigo se revela nessa hora, o íntimo se revela nessa hora, entendeu? Então, por isso que eu entendo que a esfera dos amigos íntimos tem essa função de ajudar a dar suporte à vida. Sim, claro, você compartilha momentos bons, você viaja junto, você, sei lá, vai para restaurante junto e tal. Mas você pode fazer isso com os outros. A gente almoça junto no Empreender 55. Com os necessários, eu almocei sexta-feira com o meu time. Mas no dia que eu tô mal, eu não vou nem para os estratégicos e nem para os necessários, eu vou para os íntimos. Que muitas vezes você conta ali nos dedos de uma ou duas mãos, né? Total. Cara, eu acho que esse próprio exemplo que o Tiago dá sobre a obra que Jesus construiu, dividindo esses três tipos de amigos, ele já deixa muito claro Sim, o que a gente precisa fazer para construir um negócio de sucesso, por exemplo. com certeza. Então, esse negócio de sucesso nos dias ruins, eu vou precisar de um íntimo para chorar, Exato. né? É muito mais fácil você construir um negócio de sucesso tendo sócio. Um sócio Exato. que tá junto contigo. É até uma pessoa para você chorar, Exato. inclusive, Com né? certeza. Os desafios Uhum. do negócio. O estratégico, que é aquele cara que eu adorei a palavra ponte ou solução. Uhum. Poxa, eu tô aqui desenvolvendo um negócio e encontrei um problema. Ligo pro estratégico. Total. Tô precisando, me ajuda a contornar, né? Me ajuda a solucionar, me dá uma ponte, me dá uma luz. E o necessário, que eu acho que é muito o time, né? Acho que o time é muito... Sim, o time perfil e do- os sócios, né? Por exemplo, no meu Sim. caso, eu faço parte... A FX Participações é um grupo que tem hoje mais de 20 negócios e nós, sócios, nos conhecemos. E diversas vezes, sócios de outras empresas já chegaram até mim e falaram: Vilas, tu pode me ajudar com isso aqui? O teu time pode me ajudar com aquilo outro? E vice-versa, eu já cheguei a pedir ajuda. Então são também necessários nesse sentido, porque muitas vezes a gente juntos pensa em... Tem um amigo meu, tem um amigo necessário lá no grupo que está quase indo para a esfera dos íntimos, porque é um cara que eu tenho descoberto nos últimos tempos, com várias mudanças que aconteceram no final do ano, que é um cara que eu sei que eu posso contar para desabafar, Legal. entendeu? Então é nessas horas que você vai percebendo. Tem um ponto importante sobre essas três esferas, sobre esse método, vamos chamar assim, das três esferas, que é
quando a gente aloca as pessoas na esfera errada, a gente está abrindo portas para frustração. Porque no momento em que eu coloco um cara que eu acho que é um amigo íntimo, mas no momento do sofrimento ele se revela, na verdade, um amigo estratégico, não íntimo, eu me frustro. Causa decepção. Mas a culpa não é do cara. A culpa é minha. Eu que coloquei ele no lugar. A frustração, em geral, a não ser em uma situação, por exemplo, como um casamento, ou até uma sociedade onde existem acordos claros, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, a frustração, em geral, é culpa de quem está sentindo. Porque fui eu que criei expectativas. A expectativa você cria dentro de você. Em alguns casos, você tem a tal da responsabilidade afetiva, que a gente chama. Você tem responsabilidade pelo que eu sinto também. Porque eu sou casado com você, por exemplo. Ou eu sou seu sócio, por exemplo. Mas, em geral, as expectativas nós criamos. Criação nossa. E essas expectativas acabam sendo a mãe das frustrações que a gente sente. Ele, inclusive, sugere uma espécie de teste, né? Tipo assim, cara, não vai com tudo, né? Coloca a pessoa ali na esfera de íntimo. Observa. E coloca ali uma situação, observa, acompanha, né? Se de repente essa pessoa saiu compartilhando aquela tua história, Sim. talvez já é um alerta para tu não, de fato, Sim. deixar ela. E observa quem é que toma a iniciativa de vir te perguntar se tá tudo bem. Sim. Tá? Porque tem pessoas... Existem as pessoas que são interessadas, e isso é show. Existem as pessoas que são interesseiras, que aí é quando o benefício é só para elas. E existem as pessoas que verdadeiramente se importam com você. Que aí elas vêm realmente te perguntar e a gente percebe, sabe? A gente percebe quando alguém quer só saber se a gente tá bem mesmo. Sim. Nós somos... nós temos uma capacidade, o ser humano tem uma capacidade muito fácil de identificar inautenticidade. Então a gente percebe no Tem um comportamento... sensor. A gente tem microexpressões e tal, que nem é tão racional assim, a gente não é consciente a isso, mas você sabe dizer, ou pelo menos suspeitar quando alguém está sendo sincero ou não, né? As reações e tal. Então, identificar realmente, verdadeiramente, quem realmente está interessado em saber se você está de fato bem. Grupo de networking, em que esfera se encontra? E como trabalhar... Os estratégicos, na minha visão. Eu acho que são pessoas estratégicas que acabam... É como é legal porque ele põe as esferas, né, uma dentro da outra, né? Espécie de funil. E de fora para dentro, né? Então as pessoas do grupo estratégico de network, elas vão, dependendo da postura, dependendo das relações, elas vão trafegando do estratégico pro necessário, pro íntimo e vice-versa. Mas é interessante porque... Eu não me lembro se ele fala isso no livro, eu acho que sim, que é a questão de amizades, é muito melhor amizades que são criadas nos negócios do que negócios que são criados em amizades. Ele menciona isso. Porque é isso, cara, você começa no estratégico e você começa a fazer negócio, vai pro necessário. E talvez essa sociedade vire uma amizade íntima mesmo. Acontece. Fala um pouco pra gente do Empreender 55, vamos para quem deseja conhecer esse projeto, né? Vamos lá. Vamos... Quem sabe lá o cara dentro do estratégico consegue conhecer pessoas para trazer para o necessário. E é o grande objetivo, esse é o nosso grande objetivo. O Empreender 55 é uma comunidade, eu não diria nem um grupo de mastermind, não é isso. O Empreender 55 é uma comunidade de empreendedores que é dividida em grupos de 12. Então são 12 grupos de 12 e formam uma unidade, 144, uma unidade de negócios, né? Então 144 pessoas divididas em 12 grupos de 12, onde dentro desse pequeno grupo você não tem concorrência de negócio. Você pode ter no grupo, por exemplo, está no grupo 1 da unidade 1, você tem uma padaria. Aqui dentro não tem nenhuma padaria, nenhuma doceria, e tem negócios que têm sinergia, como, por exemplo, logística, distribuição, marketing, que tem sinergia com o teu negócio. No grupo 2 pode ter uma padaria, não tem problema, porque não é o teu mesmo grupo. E o grande objetivo é esse, criar
enorme ambiente de compartilhamentos e conexões, onde você abre portas de negócios, onde você se conecta com pessoas, onde você, como a gente bem colocou, começa a fazer parte de um grupo estratégico de pessoas que podem ser soluções e ponte para os seus problemas ou para o crescimento do teu negócio. Uma vez por mês a gente tem um almoço geral de todo mundo. Uma vez por mês também você tem um encontro do seu grupo, então os 12 se encontram, um almoço, um café, um jantar, o que quer que seja, a visita em uma das empresas de um dos 12, e uma vez por mês, a partir de agora, que é um ajuste, uma melhoria que a gente está fazendo, você vai ter um grupo se encontrando com outro grupo. Então são 3 momentos oficiais que você tem a nível de grupo. Se você for o líder do mês, você ainda tem um 4º momento, que é a reunião de liderança junto com a diretoria da FX. Então, durante os 12 meses do ano, você vai ser, pelo menos um mês, o líder. E o que o líder faz? O líder organiza os encontros, o líder faz as conexões, o líder é o responsável por juntar o grupo 1 com o grupo 12. Então é um movimento muito dinâmico, que tem gerado muito negócio. O nosso grande objetivo com o Empreender 55 é, de fato, criar esse ambiente de networking, de conexões, e também, como nós somos, a FX Participações é uma casa de negócios, como a FX Participações é uma aceleradora de empresas, a gente está sempre de olho nos negócios que fazem parte, né, que se tiver sinergia, se fizer sentido para a gente entra como investidor também. Então é um dos objetivos da criação do Empreender 55 é ter esse ambiente estratégico para que a gente também possa pescar bons empreendedores ali dentro para a gente poder investir. A minha parte, a minha área, eu sou o diretor do Empreender 55 e a minha área é tanto a área da operacionalização de todo esse sistema complexo de encontros e grupos, mas também a área de mentoria. Então, o que eu levo muito, e isso é da minha identidade, são soluções a nível de educação empresarial também. Cada encontro que a gente tem, eu levo um conteúdo prático, uma ferramenta prática de liderança, ou de empreendedorismo, ou de vendas, né? E fora isso, é bom pontuar, membros do Empreender 55 acabam tendo condições muito especiais de investimento nas nossas mentorias, porque temos mentorias para desenvolvimento de liderança que duram 6, 7 semanas. Nós temos processos de imersão em liderança, que é o FX Líderes. Então, são 12 horas de imersão em liderança. O Empreender 55 também tem condições especiais. Uma das minhas empresas é uma empresa de desenvolvimento de comunicação e oratória. Então, nós fazemos treinamentos de comunicação oratória para líderes, para vendedores, para profissionais em geral, que querem melhorar a sua comunicação e sua oratória. E membros do Empreender 55, apesar do IVCI não ser uma empresa da FX Participações, do grupo FX Par, é uma empresa minha. Então, o Empreender 55 também tem condições especiais se quiser fazer um dos nossos cursos de oratória. É um ecossistema voltado para gerar conexões e aceleração de resultados através do networking e da educação empresarial, do desenvolvimento de pessoas. É isso que a gente faz. E tem um detalhe, não necessariamente esse detalhe é batido em pedra, né? Não sei você, daqui a 1 ano, 6 meses, eu não posso te garantir que vai ser isso, mas hoje, para fazer parte desse grupo de pessoas, você entra por indicação. Exato. Não existe um link, clica aqui no link e você já está dentro, né? Porque é uma forma de buscar boas pessoas, né? Ter boas conexões. Então, se tu já me acompanha, se a gente tem algum tipo de relacionamento, alguma parceria, aqui embaixo desse vídeo vai ter um linkzinho para chamar a gente no WhatsApp ou um QR Code. Se apresenta, né? Se a gente provavelmente, se você vai buscar fazer parte desse grupo que o Felipe acabou de apresentar, muito provavelmente tu já tem algum relacionamento comigo, ou com o Instituto Solar, ou com algum dos nossos negócios. Então, chama lá no WhatsApp. Se fizer sentido você fazer parte, você vai ser convidado a conhecer um pouco mais sobre o Empreender 55. Eu acho legal mandar uma mensagem para você, né? Isso. Quero saber mais sobre o Empreender 55, o E55, como a gente chama, né? E aí você pode explicar melhor do que eu, porque você está dentro. É isso aí. Você está vivendo na pele. E, Felipe, fala aí quem quiser conhecer mais teus negócios, o que é que tu faz. Legal. Eu acho que um bom caminho hoje é o Instagram, meu Instagram oficial, né? Que é Felipe Vilaca, V-I-L-L-A-C de casa A. Meu nome é Felipe Vilaça, mas não pode usar o C cedilha. Então, Felipe Vilaca, com 2 L's, .fx. Então, no Instagram, você tem o link lá com todos os movimentos que a gente faz. Quer se desenvolver em liderança? Pode falar comigo. Quer fazer parte do Empreender 55?
Fala com o Pedro. Quer fazer curso de oratória, desenvolver seu oratório de comunicação? Fala comigo. Também fazemos processo de desenvolvimento de times dentro de empresas, seja no ambiente de vendas, no ambiente de liderança ou palestras, né? Palestras motivacionais, palestras de liderança, de comunicação, enfim. E personalizamos bem esse trabalho. É impressionante porque desde 2013 eu acho que eu nunca fiz uma mesma palestra igual. Porque uma coisa que eu faço sempre, eu acho isso, eu gosto, é um negócio que eu enxergo como um diferencial do meu negócio, mas eu gosto muito, que é eu sento com a diretoria e faço uma pergunta: quais são os principais problemas que te fizeram me contratar? Aí em cima disso, eu trago os exemplos práticos para as palestras. Então sempre é diferente, né? Nunca é a mesma coisa. Então eu aprendo muito com isso também nesse processo de ensinar, né? A gente aprende muito. E é isso, estou aqui à disposição. Fico muito feliz pelo convite. Eu acho que é importante a gente entender, como disse Simon Sinek, que clientes são pessoas, seus sócios são pessoas, fornecedores são pessoas, seus companheiros de trabalho são pessoas. Quem não conhece de pessoas, não conhece de business, não conhece de negócios. Então, pessoas são talvez a grande solução e a grande resposta para a grande maioria dos problemas que a gente vive. Eu penso muito nisso. Quanto mais você entender de pessoas, principalmente nesse mundo de inteligência artificial cada vez mais aguçada, mais você vai se destacar. Cara, obrigado. Obrigado a você, meu irmão. Acho que a gente começou com o pé direito aqui, total. esses episódios, né, sobre livros. Espero que você tenha gostado do papo. Se tu quiser conhecer mais, enfim, fica a dica aí, confere esse livro, né? Ele traz ensinamentos bem interessantes. Espero que você tenha gostado desse papo. Não sai daqui sem pagar o teu pedágio. Manda esse episódio para 3 amigos, 3 grupos teus no WhatsApp. Um grande abraço e a gente se vê no próximo EnergizeiCast. Tchau, tchau.